Esse aqui é o material extra que a gente está entregando das aulas da certificação. Aqui eu vou te mostrar como que eu vou fazer para angular as arestas, para cortar a coroa e o topo. Então vem comigo que essa parte é super simples, mas também é um processo muito importante para você conseguir um ótimo corte. Primeiro de tudo, o que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai trabalhar um mecha-mecha no ângulo diagonal. Eu não quero trazer números para vocês, 45, 90 graus, não. Quero trazer tudo de uma forma bem simples e que vocês realmente entendam. Então, ó, você vai pegar aqui, você vai separar uma mecha aqui com largura de um dedo, vai trabalhar nela no ângulo diagonal e vai vir fazendo isso em todas as outras. Eu vou deixar nessa perspectiva para vocês conseguirem entender qual que é o ângulo que a gente vai estar trabalhando, tá? Então, ó, vem aqui, corta, passa para a próxima mecha. Eu vou trocar o pente, pegar um pente um pouco menor para conseguir trabalhar melhor nessa parte de divisão de mechas. Usa a parte mais larga do pente para dividir e separar a mecha. Usa a parte mais fina do pente para repassar a mecha. Sempre assim você vai conseguir um resultado bem legal. Ô Miri, eu não consigo, cara, trazer esse mecha-mecha assim, com a palma da mão virada para cima. Como que eu poderia fazer? Você poderia vir aqui, ó, e trabalhar aqui, ó. Tá? Tem várias formas que você pode fazer isso. A questão é, qual forma é mais confortável para você hoje? Como você pode realmente ter um resultado legal com o que você tem de disponível? Ó, aqui a gente pega, corta, puxa a mecha, corta, sempre trazendo em diagonal. Aqui atrás também, a mesma coisa. Aqui atrás você vai dividir em duas partes, tá? Você vai cortar essa parte de baixo, vai puxar um pouquinho mais para cima, vai cortar essa parte de cima, beleza? Se fosse para fazer com a palma da mão para cima, ficaria exatamente assim, ó. Divide a mecha, traz ela aqui, repassa com a parte fina do pente, deixa em diagonal e corta. Pega a parte de baixo da mecha, deixa em diagonal e corta, beleza? Então tem duas formas de você fazer isso. Com a palma da mão virada para cima ou com a palma da mão virada para baixo. E aí é você que vai escolher como que você vai fazer. No dia a dia, é muito comum a gente fazer assim, ó, com a palma da mão virada para baixo. Sem levantar tanto o cotovelo, para você não ficar com o cotovelo muito lá em cima, tá? Então, ó, você consegue vir trazendo um mecha-mecha bem certinho, sem deixar excesso, e trabalhando até que numa velocidade bem rápida. Esse material complementar aqui, cara, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Por quê? Tem muita gente que acha que você tem que cortar o cabelo assim, e aí você tem que dividir as mechinhas aqui e tal, e aí fazer assim, e puxar, e bater a tesoura assim, e pá, porque tem que ser assim, porque assim é bonito. Mas, cara, beleza, é bonito você cortar assim? É, mas dessa forma aqui, vai funcionar do mesmo jeito. Então, tente trazer um pouco mais de praticidade para o seu dia a dia, sem prejudicar a sua saúde, lógico. Se você consegue cortar aqui, ó, pode cortar, vai dar certo também, cara. Entende? Ah, Almir, mas eu consigo cortar na mesma velocidade se eu puxar com a palma da mão virada para cima. Perfeito, cara. Então, manda bala. Só se atente no quê? No ângulo diagonal. Toma cuidado para você manter esse ângulo diagonal, porque se você deixar um ângulo muito reto, você vai perder muito comprimento dessa aresta. Talvez você não tenha encaixe do topo com o fade, porque você deixou muito reto.
Atentando a esse ponto, tudo vai ficar bem mais simples. E aí, como nessa parte aqui, ó, é um pouco mais curto, você não precisa puxar a mecha certinho. Pode vir aqui, ó, pente corrido, tirando os excessos, até chegar lá em cima. E aí a gente usa o espelho mais uma vez para conseguir enxergar onde que tem excesso e onde que a gente pode estar tirando. Pô, cara, essa parte aqui, ó, a gente pode estar trabalhando num pente corrido, então, ó, vem trabalhando nela. Porque depois quando você vier com a tesoura dentada, vai ser um polimento tão fino, que o corte vai ficar espetacular, vai ficar impecável. E aí a gente vem trabalhando nessa parte aqui. Agora a gente vai para a parte do corte do topo. Como que a gente vai fazer aqui, cara? A gente vai fazer uma divisão que vai pegar de orelha a orelha, a partir desse ponto, e vai ir até o outro ponto. Aqui, ó. Vai pentear para trás o cabelo. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, essa é a lateral da divisão, não é? Ok, perfeito. A gente vai trazer essa divisão de orelha a orelha pra cá, ó. Lembra que a gente cortou dando ângulo para essa mecha aqui? Aí a gente vem conectando a coroa em uma parte do topo com essa mecha, para não ter excessos. E aí você traz aqui, corta. Todas essas direções, elas vão estar no e-book que vocês vão receber dessa aula aqui. Então, esse e-book que eu mandei para vocês no grupo do Telegram e no grupo do WhatsApp, ele tem todo esse passo a passo. Aí, ó, como a gente está usando um corte que é dividido, você traz ele para cá e pega em diagonal. Como assim diagonal, Almir? Você vai trazer ele todo para o lado e vai pegar aqui, ó, nessa linha, para tirar o excesso. E aí você vai ver que tem excesso, vem aqui e tira. Viu que tem aqui o excesso já é menor, ó. Tira. Aqui já quase não tem excesso. Ok? Aí a gente vem para a parte do corte do topo. Essa parte de corte com tesoura, ela é muito rápida e muito fluida. Mas é muito importante que você se atente a alguns pontos que são cruciais. Por exemplo, se você trouxe esse cabelo para cá e não tirou esse excesso aqui, é muito capaz que ele te prejudique na hora de conectar o cabelo. Então você tem que se atentar nesse ponto. Agora que a gente já tem uma referência de comprimento, a gente vai trazer essa referência para frente. Então, ó, divide o topo aqui em 3. Divide esse topo aqui em 3, ó. Baixa a cabeça, Felipe, por favor. Aqui a gente tem o topo dividido em 3 mechas, ó. Mecha central e 2 mechas laterais. Agora que a gente tem essa parte aqui do topo dividida em 3 partes, a gente vai pegar a referência desse fio aqui e vai trazer para frente em linha reta. Por que em linha reta? A cabeça ela é curvada. O cabelo que começa a crescer aqui, ele precisa ser mais longo do que o que está aqui. Mas se a gente fizer uma linha reta paralela com a cabeça, a gente já vai ter esse efeito de forma natural, tá? Então, trazendo a referência de tamanho daqui, eu puxo a minha primeira mecha, vou mostrar aqui para vocês.
Eu puxo a minha primeira mecha aqui, que é da lateral do caimento. Aqui está a minha referência do cabelo que eu cortei. E aí eu faço um corte em linha reta. Perfeito, penteio para o lado. Pego a parte do meio, pego essa mecha aqui do meio. E faço a mesma coisa. Corto em linha reta. E aí, venho aqui nessa outra parte, usando a referência do corte que eu já fiz, e tiro os excessos. Agora vem um último repasse aqui dessa parte do topo, que é o quê? Eu preciso deixar esse topo em linha reta aqui também. Como que eu faço? Eu venho aqui e ajusto isso. Então, se tiver algum ponto que o cabelo não está reto, eu venho tirando. E aí venho vindo para trás, ó. Aqui, ó, a gente já tem um ponto que o cabelo não está reto. A gente vem tirando todos esses excessos. Agora que a gente já concluiu essa parte de corte do topo, eu vou escovar esse cabelo, vou passar uma tesoura dentada aqui para conseguir encaixar melhor ele e mostrar para vocês como que o Felipe vai poder usar ele tanto para um lado só quanto para os dois lados. Agora eu vou mostrar para você como que eu vou fazer para escovar o cabelo do Felipe. Eu vou usar o secador no morno e vou usar uma escova com poucas cerdas. Por causa do barulho do secador, a gente vai deixar o vídeo aqui no mudo, mas você vai ficar com um som bem massa aí. Agora que eu já concluí esse processo de escovação, o que a gente precisa fazer? Texturizar esse cabelo, fazer o pezinho e passar uma pomada. Se eu fosse escovar ele para usar ele todo para um lado só, como que eu faria? Eu escovaria ele jogando ele todo para frente aqui, ó. E aí o Felipe ia poder usar esse cabelo
todo para um lado só. Por que jogando ele todo para frente? Porque é o sentido natural do cabelo. Aí ele não ia ter que se preocupar em dividir o cabelo. Ia ficar exatamente dessa forma aqui, ó. Para quem olhasse ele de frente, aí ele ia poder dar um pouco mais de volume aqui, penteando o cabelo para trás, sem se apegar à divisão, ok? Como esse cabelo a gente vai pentear ele para o lado, a gente pode deixar ele aqui, ó. Ah, Miro, mas e naquele dia que o cara não tá muito afim de pentear, como que eu faço para orientar ele? Não, penteia todo para frente, joga aqui para trás, e aí você vai ter um penteado legal e não vai precisar se preocupar com divisão, beleza? Agora a gente vai fazer essa parte de texturização do cabelo. Volta a divisão aqui que a gente vai deixar nesse corte. E aí eu vou trabalhar de baixo para cima, batendo a tesoura só nas pontas do cabelo. E esse trabalho vai ser feito no cabelo todo. Para essa aula ficar mais fluida, o editor vai acelerar um pouquinho, mas de forma que vocês não percam os detalhes aqui, tá?
O que eu fiz nessa parte de texturização? Eu trabalhei aqui, ó, nas arestas de baixo para cima, mantendo aquele ângulo que a gente tinha falado no começo da aula. Nessa parte aqui, eu vim daqui para lá. Daqui para lá. Por quê? Eu queria fazer uma texturização contra o caimento do cabelo, que isso vai ajudar em como o cabelo vai se encaixar quando ele voltar para cá. Então eu trabalhei aqui de baixo para cima e trabalhei aqui no ângulo diagonal, porque esse cabelo vai ficar penteado assim. Então sempre que você pensar em texturizar um cabelo, você vai texturizar ele contra o caimento, trabalhando só nas pontas. Só que, como o Felipe tem muito cabelo e é um cabelo muito grosso, eu trabalhei num espaço de uns 2 dedos, batendo a tesoura um pouco mais leve, e aí conforme fui subindo aqui para as pontas do cabelo, médio, e nas pontas a tesoura mais forte. Então você tem que pensar no seguinte, sempre que você pegar um cabelo que for muito grosso, muito cheio, e você precisar conectar ele, você vai trabalhar, ó, fraco, médio, forte. Nos últimos 2 dedos de cabelo, 3, 4 centímetros ali. Por quê? Isso não tira a estrutura do cabelo, a força da estrutura do cabelo ali da raiz, mas traz encaixe e penteabilidade para as pontas. Agora o que eu vou fazer aqui para concluir essa aula? O pé do cabelo e vou pentear com pomada. Como eu já passei a 0 aqui, eu vou vir fazendo só um contorno com a maquininha, principalmente nessa parte aqui e nessa outra parte aqui, para acentuar esse pé do cabelo, sempre respeitando o natural e nunca forçando um acabamento que não existe. E aí depois eu passo a lâmina e a gente vai para a parte de pomada. Nessa parte de pé do cabelo aqui, você vai trazer o mais natural possível. Então, cara, esquece esse negócio de você cavar muito o pezinho para ele ficar mais acentuado. Não, tenta deixar o mais natural possível, porque se você cava muito esse pé do cabelo, deixando uma linha que não existe, com 3, 4 dias o cliente vai precisar fazer o pezinho de novo. E a ideia não é essa, cara. É fazer um corte que dure, um corte que fique legal e que não fuja das linhas naturais do corte. Como esse é um corte que já vem ali de um degradê na 0, o ponto que a gente mais precisa se atentar mesmo é essa curva aqui, ó, do pé do cabelo. Se atentando a ela, o restante já está bem curto. Não é que você não precisa ter atenção no restante, mas é que esse ponto é o que vai ficar mais evidente. O restante, ó, só de você raspar aqui, ele já vem meio que graduando junto com a máquina 0. Trazendo aqui, limpando bem. Não esquece, às vezes ficam uns pelinhos aqui no pescoço do seu cliente. Cara, tira esses pelinhos, não deixa eles não. Se você deixa, às vezes fica um negócio muito feio. Você olha aquele cara na rua, o cabelo dele tá bem cortado, mas tem um pelão gigante aqui perto do pescoço, onde estava o pezinho, tá? Tem algumas formas de se fazer o pé do cabelo. Algumas pessoas fazem com creme de barbear, outras fazem com gel, outras com talco. Aqui hoje eu vou fazer com um pouco de talco. Pô, Mir, mas como que você vai fazer com talco? É simples, cara, ó. Você vai pegar, vai passar aqui, ó, na base do cabelo onde você vai estar passando a lâmina. Mas por que o talco? O talco ele tira a aderência da pele e aí isso facilita na hora de passar a lâmina. Só que você tem que tomar muito mais cuidado, tá? Se você tiver uma mão pesada e for fazer o pé do cabelo do cliente no talco, ele vai sentir muito mais do que você fazendo com gel shave ou até mesmo com creme de barbear. Eu, quando não uso talco, eu prefiro usar creme de barbear, cara. Ah, mas eu curto gel shave. Tá, tudo bem, mas eu prefiro creme de barbear. E sou muito mais a favor do creme de barbear. Principalmente se for para fazer uma barba. Coisa que vocês vão ver na quarta aula, isso. Na quarta aula da certificação, vocês vão ver o porquê que eu prefiro usar um creme de barbear para fazer uma barba do que um gel shave, tá? Ó, sempre que você for fazer esse cantinho aqui, toma cuidado
tá? Porque a ponta da lâmina normalmente aqui é onde corta o cliente, então toma cuidado. Vai fazer o canto, ó, faz direitinho, com calma, tal. Eu sempre uso esse dedo aqui para apoiar, então se o cliente mexe, eu consigo controlar bem aqui para evitar um possível corte. Nessa parte de trás aqui, ó, a gente traz assim, vem limpando. Quando você tirar a capa também, dá uma limpadinha um pouco mais aqui embaixo. Porque aqueles cabelinhos que fica, aí você vem tirando, limpando tudo. Pô, Mira, eu sempre tenho dificuldade nessa parte aqui porque eu tenho que inverter a mão. Faz o seguinte, ao invés de você inverter a mão, ó, levanta a orelha aqui e passa a lâmina. Tem o espaço certinho de você pôr sua mão aqui, ó. Levanta a orelha, passa a lâmina, trabalha aqui, ó, tá? Você não precisa inverter a mão se você não tiver experiência, beleza? Vem vindo aqui, faz esse contorno da orelha com cuidado. Puxa um pouquinho pra cima. Aqui, ó. Tá? Essa parte aqui você também não precisa inverter a mão. Você pode trabalhar nela aqui, ó. Tá? Vem aqui, trabalhando com essa parte da lâmina. E tal. Vem limpando, fazendo a curva. Prontinho. Aí a gente pega, limpa a base da costeleta e conclui aqui o pezinho. Agora que a gente já concluiu toda a parte de texturização, pezinho, fade, corte do topo, encaixe, eu vou mostrar para vocês como que eu faço para aplicar a pomada no cabelo. Você vai pegar uma pomadinha de alta fixação e que proporcione uma ótima penteabilidade. E aí você vai vir aplicando no meio do cabelo para espalhar bem essa pomada e conseguir um penteado legal. Você não pode começar das laterais, senão você vai colar o cabelo aqui e não vai ficar legal. E você também não pode ir passando apenas superficialmente, porque senão o cabelo não vai ter pomada entre os fios e você não vai conseguir um penteado legal. Acabou aquela pomada que você puxou das palmas para as pontas dos dedos, você faz a mesma coisa, pega aquele restinho de pomada que tem, termina de aplicar. Pomada à base de água, você não esquenta na mão, você só espalha. Pomada à base de óleo, você tem que esquentar na mão, beleza? Se você esquentar uma pomada à base de água, ela vai derreter e vai perder as propriedades de fixação. Já na pomada à base de óleo é o contrário. Você precisa fazer isso para conseguir uma boa fixação e para conseguir aplicar o produto, ok? Agora que eu já apliquei a pomada no cabelo, eu venho terminando de espalhar. Como que eu faço isso? Pego um pente na parte larga e aí eu não vou raspar a cabeça assim, ó. Eu vou vir com ele assim, terminando de direcionar o cabelo para onde eu quero que ele fique. Outro ponto importante, sempre que você for pentear o cabelo do seu cliente, quando você estiver penteando para cá, põe um dedo aqui para apoiar, porque senão o cara fica com a cabeça vindo para cá e isso incomoda o seu cliente, tá? Então, apoia aqui, vem terminando de espalhar a pomada. Na lateral agora, na coroa. E aqui agora na franja. Pega a parte fina do pente, termina de espalhar também, porque senão fica aquelas pelotas de pomada, tá? Do mesmo jeito, não precisa mudar nada. Do mesmo jeito ali, ó. Ao invés de você raspar assim, você só espalha. Quase que o pente caiu da minha mão, bicho. E aí vem terminando de espalhar aqui também. Agora que eu terminei de espalhar, que eu começo a realmente pentear o cabelo, ó. Trazendo ele aqui, eu vou até virar ele de frente para vocês conseguirem entender bem como que eu faço. Eu direciono o cabelo todo pro lado, depois eu puxo ele para cá, ó.
E aí, nessa parte do topo, eu venho trazendo ele aqui, ó. Porque eu gosto sempre de ter esse topo bem encaixado. Eu não gosto de deixar excesso de cabelo aqui pra cima, sabe? Então eu venho penteando, penteando, penteando. Por que é importante você ter uma boa pomada? Uma pomada que proporcione uma penteabilidade legal, que não seque tão rápido. Porque é nesse ponto aqui que ela vai fazer a diferença. Que você precisa realmente ir trabalhando a parte de topo, de penteado, sem que ela seque. Então, sempre que você for escolher uma pomadinha, escolhe uma que realmente atende à sua necessidade. Escolhe uma pomada que vai trazer esse resultado, sabe? E aí eu venho terminando de assentar o penteado aqui, organizando a coroa. Esse é o ponto que você pode pegar um garfo para te ajudar. Que aí você traz ele aqui, ó, para organizar melhor essa parte do topo. Sabe por que a gente vem penteando e colocando a mão? Porque a mão, ela ajuda a selar esses fiozinhos que ficam para fora. Então, tipo assim, a minha mão, ela não penteia o cabelo. Ela só ajuda a controlar os fios que querem ficar pulando. E aí eu consigo ter um resultado melhor. Pega daqui, ó. E aí vem organizando esse encaixe. Essa parte de penteado, cara, você pode colocar ela do jeito que você preferir. Você pode encaixar o penteado um pouco mais para trás, um pouco mais para frente, um pouco mais para o meio. Se o cabelo estiver completamente encaixado, texturizado, você consegue fazer isso. Caso contrário, sem chance. Aqui a gente deixa o topete um pouco mais alto. Mas, ó, essa parte do topo, a gente encaixa bem. Direcionando o fio e organizando ele junto com o restante do penteado. Sempre que você for fazer um penteado, não preocupa apenas em, pô, vou fazer aqui pra foto e vai ficar bonitão e já era. Não, cara. Todas as partes do penteado, elas têm que estar ok. Elas têm que estar bonita, tem que estar bem feita. Não faça um corte somente para foto. Faça um corte que realmente fique completo, tá? E aí, por último, a gente vem abaixando esses fiozinhos aqui. E aqui a gente finaliza o nosso material extra da aula de fade, da certificação de barbearia clássica. Tenho certeza que essa aula ajudou muitos de vocês, tenho certeza que muitos pontos que eu trouxe aqui vai ajudar você no seu dia a dia e você vai conseguir mudar e evoluir a forma com que você estava fazendo. Não esquece, cara, a gente tem um e-book que eu mandei para você aqui embaixo desse vídeo, desse material complementar. Esse e-book é um bônus com o passo a passo do que a gente fez aqui, tá? Outro ponto muito importante, a gente acabou de publicar uma foto dessa aula lá no meu Instagram. Compartilha com um amigo, convida ele para vir fazer parte dessa certificação. Se você não assistiu a primeira aula, volta lá na primeira aula, porque você tem que assistir todas elas para conseguir solicitar a sua certificação no final do curso. A gente fica por aqui e eu te vejo na próxima aula.